Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É uma grande alegria tê-los aqui. Nós vamos, conforme combinado na Stories de ontem, nós vamos começar um estudo sobre o livro de Gênesis. O interessante é que é o foco que eu quero trabalhar com vocês, esse livro de Gênesis. Inicialmente, eu me proponho a tentar trabalhar contigo a Bíblia inteira, mas nós vamos começar pelo livro de Gênesis. Eu acho interessantíssimo porque o livro de Gênesis também é conhecido como o livro dos princípios, né? E se nós formos fazer um estudo sobre o termo princípios, nós vamos ver que princípios ele tem duas semânticas principais. A primeira semântica é a semântica do começo, né? E realmente o livro de Gênesis mostra o começo de tudo, como Deus começa, como Deus inicia, como Deus faz, cria o mundo, o universo, povoa esse universo, coloca a raça humana e depois ele prepara a raça humana para ser o seu povo. E quando ele percebe que não, ele separa um povo e escolhe um povo para ser o povo escolhido. É o começo de tudo, é o começo da civilização, é o começo do mundo hebraico, né? Também do povo de Deus. Mas princípio tem uma outra semântica que é interessantíssima, que é a semântica ligada à moralidade, a ética, né? A moral, a um código moral, e a ética, o exercício desse código moral. Isso é muito interessante e eu creio que a gente precisa entender o livro dos princípios, o livro dos começos, a partir exatamente desse foco moral, desse foco de onde Deus não começa e não principia simplesmente o físico, mas ele também dá princípios morais, ok? Vamos à leitura do capítulo 1 de Gênesis? Então vamos lá. No primeiro dia, a Bíblia relata o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Pois é, não vou fazer uma leitura exaustiva. Eu quis simplesmente começar por esse versículo que talvez esse início, esses 5 primeiros versículos, eles sejam chave para o início de tudo, né? Quando Deus separa luz de trevas. Luz são os princípios morais, trevas é a falta da moralidade, falta da ética, né? Ou dentro da moralidade, a falta da ética, dentro das regras, dentro dos princípios morais, a falta do exercício desses princípios morais, a falta da ética. Então, Deus começa a trabalhar aí a questão da criação. No segundo dia, ele vai criar o firmamento no meio das águas e vai separar as águas de cima e as águas de baixo. Depois ele vai no terceiro dia juntar as águas de baixo, né, e fazer emergir a porção seca. E aí ele vai criar mares e terra no terceiro dia. Quando chega no quarto dia, ele vai criar os luzeiros do firmamento, o sol e a lua, e fazer a separação entre sol e lua, e vai criar também as estrelas, que hoje nós sabemos que são outros sóis, né? As estrelas. Então, criado no quarto dia.
Repara que até o quarto dia há uma preparação da terra para aquilo que viria depois, não é verdade? Depois, no quinto dia, disse Deus, povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. E criou Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Deus começa a criação da vida animal, visto que ele já tinha feito toda a criação da vida vegetal. Precisava haver a vida vegetal para que a vida animal começasse a existir, ok? Precisava ter toda a vida vegetal para a geração de oxigênio, para a manutenção do oxigênio, não é? Precisava haver, antes dos vegetais, precisava haver os luzeiros, porque como que os vegetais fariam a fotossíntese para gerar o oxigênio, né? Se não houvesse a luz do sol, né? A fotossíntese, o processo de fotossíntese depende da energia solar, não é? Então aí houve energia solar, puderam crescer os vegetais e vêm os primeiros animais, muito provavelmente logo de começo herbívoros, não é? E aí vem o sexto dia. O sexto dia, disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. Então, no sexto dia, depois que você já tem toda a questão aí dos animais iniciais, né? Nós chegamos com os grandes animais domésticos, né? Os grandes animais selváticos, ok? E aí também Deus vai fazer a criação do homem. A partir do verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. Ok? Então, o homem e a mulher são feitos para dominar sobre toda a criação. Por isso, nós fomos criados por último. Tinha que haver toda a criação já criada para que Deus pudesse criar o homem e a mulher. E aí fez-se o sexto dia, né? E aí, no verso 31, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. E no sétimo dia nós sabemos que Deus descansou, entre aspas. O que tem de tão interessante aqui que vai além da questão da criação mesmo, científica em si, que eu me interesso demais, que eu gosto demais, mas é a criação dos princípios de Deus. É o início da questão dos princípios de Deus. Que lição que nós podemos tomar na criação sobre princípios, sobre a ética, sobre a moral de Deus? Deus, nós sabemos que é um ser perfeito. E essa ética e essa moral que Deus começa a criar também é perfeita. E Deus nos diz o seguinte com a criação: nós precisamos ser imagem e semelhança a Ele. Portanto, as nossas atitudes precisam também
é espelhar as imagens e a semelhança de Deus. Por isso, nós precisamos, como Deus fez, um mundo absurdamente organizado, de uma forma absolutamente ordenada. Causa, consequência, causa, consequência, causa, consequência. A história da humanidade é uma história calcada em causas e consequências. Algo acontece porque antes aconteceu uma outra coisa. E vai acontecer alguma coisa porque agora está acontecendo outra. Então, nós precisamos prestar atenção nessa questão de causas e consequências. E esse é o grande ensinamento de Deus no capítulo 1 de Gênesis. Causa e consequência, organização. Deus criou as coisas de forma organizada, sem deixar ponta. Deus é ordeiro, Deus é pontual nas coisas que Ele faz, da forma que Ele faz. Ele tem total controle sobre a consequência dos seus atos. E nós também devemos ter total controle sobre a consequência dos nossos atos o tempo inteiro. Tudo aquilo que nós fazemos terá uma consequência. Tudo aquilo que nós pensamos e agimos e pomos em prática terá uma consequência. Eu espero que a consequência desse vídeo e dessa série que nós estamos fazendo é que a gente passe a entender um pouco melhor a maneira de agir de Deus, para que, como imagem e semelhança dele, nós possamos também ter um código de moral e hajamos com a ética necessária para que nós possamos ser o espelho na terra do nosso Deus, que nos criou com tanto critério, com tanto amor e com tanta dedicação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família no dia de hoje e amanhã nos encontraremos. E eu deixo uma lição de casa. Leia sobre a criação do homem e da mulher. Leia sobre a passagem, a história de Adão e Eva. É exatamente ela que nós vamos comentar amanhã. Um grande abraço e fica na paz do Senhor.